Mudando completamente de assunto, eu quero conversar com você sobre todos os acontecimentos que tem, né? Todas as notícias e tudo mais. O doutor Eduardo Leite faz muito bem isso e ele esclarece todos os casos, tanto da semana passada, dessa semana. Deixa eu cumprimentar primeiro ele aqui. Tudo bem, doutor Eduardo? Tudo ótimo. Seja bem-vindo novamente ao Revista da Cidade, é sempre um prazer. E hoje nós vamos iniciar o nosso assunto com o julgamento do Gil Greco Rugai, que acontece quase 9 anos depois de um crime que chama atenção para temas como dramas familiares e herança. O resultado do julgamento do ex-seminarista Gil Greco Rugai, iniciado esta semana, será determinante para a partilha da herança do casal Luiz Carlos Rugai e Alessandra Troitino, estimada em 22 milhões de reais em valores atualizados. Além do imóvel onde aconteceu o crime, uma casa no bairro de Perdizes, em São Paulo, a relação de bens inclui um avião de pequeno porte, um barco, carros e motos. A lista faz parte de um levantamento preliminar feito pelos advogados de acusação em 2005. De acordo com a acusação, se for inocentado, Gil Rugai dividirá com o irmão mais novo o equivalente a 50% dos bens. A outra metade irá para a família de Alessandra Troitino. No Brasil, outros casos envolvendo dramas familiares e herança também ganharam repercussão nacional. Em janeiro deste ano, mãe e filha foram encontradas mortas, com sinais de estrangulamento no apartamento da família, localizado em um condomínio em Manaus. Elas eram prima e tia do acusado de arquitetar o crime. A última vítima foi Roberval Roberto de Brito, pai de Jimmy Robert de Queiroz Brito, acusado do crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a herança teria motivado o triplo homicídio. A fortuna foi estimada em R$200 mil, segundo informações da Polícia Civil do Amazonas. Jimmy nega os crimes, mas os relatos de outros 2 suspeitos apontam o jovem como mandante. A confissão de que assassinou o marido, o executivo Marcos Matsunaga, pode levar Elise Matsunaga a perder qualquer direito sobre a herança, até mesmo sobre a administração dos bens da filha do casal. A declaração de indignidade, porém, como é chamado o procedimento que exclui um herdeiro dos direitos sucessórios, não é automática e depende de uma ação indicada por outros herdeiros ou pelo Ministério Público. Mesmo após matar os pais, Suzane von Richthofen briga com o irmão Andrés por metade da herança. O patrimônio está avaliado em 11 milhões. O processo de inventário corre desde 2002. Todos os bens da família estão bloqueados pela justiça. Além da casa, avaliada em 2 milhões, a herança dos Richthofen tem outros 9 imóveis, entre casas e terrenos. Além disso, há carros, uma moto e contas bancárias. Existe também o conteúdo de um cofre lacrado sob os cuidados da justiça. Por lei, o irmão de Suzane tem direito imediato à metade da herança. O problema está nos bens de divisão complicada, como os imóveis e na dúvida sobre a outra metade, que seria de Suzane. Um filho que mata os pais pode perder a herança desde que seja condenado numa ação específica de declaração de indignidade. Neste caso, André seria o único herdeiro. Suzane já foi condenada em primeira instância, mas recorreu da decisão. Em 2011, a cabeleireira Adriana Almeida, que era acusada de planejar a morte do marido, René Sena, ex-lavrador que ficou milionário após ganhar o prêmio da Mega Sena em 2005, foi absolvida. Com o resultado, a cabeleireira, que chegou a ficar presa por 1 ano e meio, foi beneficiada com 50% da herança de René Sena. Com o valor de 52 milhões de reais que René ganhou na Mega Sena, a sua fortuna agora estaria estimada em 100 milhões de reais. E agora nós vamos falar sobre esses casos que corrompem os valores, né, da humanidade. As pessoas acabam quebrando o laço por uma questão financeira. Isso é... Eu não encontro palavras para falar sobre isso, porque realmente choca a sociedade, não é algo que a gente possa considerar comum e nem pode ser comum. E esses processos levam anos e anos a fio para vir o julgamento à tona. Por que tudo isso, todo esse processo é demorado, se é que a polícia encontra rapidamente quem foi a pessoa que fez isso? Marise, o que acontece é o seguinte: esses crimes que ocorrem, esse crime de homicídio que ocorre, que são crimes mercenários, ou seja, crimes que têm um objetivo, ou seja, tem um motivo, tem um motivo que
o motivo, na verdade, é financeiro, né, obviamente choca, e sempre choca de uma forma bastante cruel, né, toda uma sociedade. Por quê? Porque, na verdade, esses crimes ele já tem uma configuração de crueldade em função da motivação. E a situação acaba, eu diria que, um pouco mais pelo acompanhamento da imprensa, em função até das pessoas acompanharem e perceberem, ou seja, a sociedade perceber que no fundo, a pessoa não tinha nenhum sentimento, não tinha, os valores foram deturpados. Pode não ter sentimento com o familiar. O que acontece é o seguinte, prevalece efetivamente a questão da disputa financeira, ou seja, do dinheiro que está ali envolvido. Esse é o grande problema, é o grande problema de um país capitalista, né? Todos os países capitalistas acabam, na verdade, cometendo crime de homicídio até por conta da disputa do dinheiro. Exatamente. E essa questão do Gil Rugai, que o pano de fundo deste crime, segundo o Ministério Público, seria necessariamente a fortuna, ou seja, a herança de 22 milhões de reais, que está em disputa, que de uma certa forma hoje você tem o irmão do Gil, né, e o próprio Gil Rugai, e do outro lado os familiares da Alessandra, que era a moça também, a outra vítima que foi executada neste crime. Então o que acontece? O Ministério Público, durante todo esse tempo que vem preparando o julgamento, que vem preparando todo o processo, a coleta de prova que a polícia fez, enfim, tudo isso que foi feito na fase policial, ela se repete no processo judicial, né? Há uma repetição, porque enquanto você está na fase policial, o delegado, que é justamente aquele que conduz as investigações, né, que preside o inquérito policial, ele busca os elementos que comprovem efetivamente, que ligam o autor do crime ao próprio crime. Então, esse trabalho já é um trabalho bastante árduo. Por quê? Porque a quantidade de testemunhas que foram ouvidas nesse processo foi muito grande, né? Segundo informações, tem quase 70 pessoas que foram ouvidas na fase policial, né? E em juízo, como a lei limita e restringe o número de pessoas que podem ser ouvidas no julgamento, então nós tivemos aí 5 testemunhas da acusação. Na maioria foram peritos, né? Peritos, pessoas que estiveram envolvidas diretamente na investigação, delegado de polícia, os peritos que atuaram no processo, enfim. E a defesa, por sua vez, arrolou 10 testemunhas que, obviamente, vão provar ou pelo menos apresentar qualquer álibi ou destruir a prova apresentada pela acusação. Esse é o objetivo, tanto de um lado quanto do outro, né? Aqui a gente não está fazendo um juízo de valores em relação... Só em cima das informações que a mídia eu sempre digo isso porque as pessoas sempre me param e falam: o que você acha? Eu, na verdade, não acho nada. Quem tem que achar alguma coisa é o conselho de sentença. Você só esclarece para onde é que vai parar isso. O conselho de sentença que faz toda a formatação, por essa razão que é a necessidade da repetição de toda a produção de prova. Por isso que as testemunhas são ouvidas, porque o conselho de sentença vai ter a temperatura, vai poder fazer a valoração de cada depoimento. Que a testemunha, depois de 9 anos, que nem aconteceu com um porteiro, eu esqueci o nome dele, que ele se confundiu. Ele disse não necessariamente poderia ser homem ou mulher a pessoa que ele viu saindo da casa. Você acha que a pessoa não fica um pouco esquecida? Hoje, Marise, você tem, hoje não sempre foi assim, você tem um conjunto de provas, um conjunto probatório que nós chamamos. Então você tem as provas testemunhais, você tem as provas periciais, as provas documentais e o depoimento do acusado e da vítima quando sobrevive. Então, são as declaratórias. Então, você tem 4 tipos de provas. E o que você faz? Você, na verdade, para você montar um quebra-cabeça como esse processo, você vai lá e trabalha em cima das provas testemunhais. As provas vão dar fragmentos de informação, porque não tem testemunha precisa. Não existe testemunha precisa. Nenhuma. Porque às vezes a testemunha acha que viu e, na verdade, ela não viu absolutamente nada. Ou muitas vezes ela é induzida a ver alguma coisa, né? Ela é induzida até no campo psicológico já se explica essa questão do induzimento. Você vai construindo junto com uma pessoa uma história que muitas vezes ela mesma acaba assimilando aquela história contada. Ela acaba acreditando naquilo. É como criança, quando você conta uma historinha para a criança assimila, você estimula ela e você vai instigando. Então a construção da prova testemunhal, ela pode ser feita
exatamente dessa forma, no induzimento da testemunha. Até ia perguntar para você que a defesa uma hora apresentou, falou que era envolvimento com drogas, aí depois apresentou que era um envolvimento de um funcionário com uma ação trabalhista. Você acha que isso pode fazer com que a defesa perca a credibilidade dos fatos? Não, na verdade, a defesa ela desconstrói aquilo que efetivamente foi construído pelo Ministério Público, pela acusação. Então, quando ela fala, olha, isso tem uma ligação com o tráfico de entorpecente, que tem lá uma ligação com a Colômbia, com a Bolívia e daí por diante, que era justamente aonde ele fazia a prática de voos, né, aulas de voo num aeródromo aqui próximo de São Paulo, aqui bem próximo de São Paulo, né, que é na verdade a facilidade, a defesa está induzindo, ou seja, está colocando uma situação que poderia ter sido investigada, né, e que alega que não foi investigada. Quando ela coloca uma outra questão, apontando como de fato ontem aconteceu, apontando um ex-assistente que teria motivos de sobra, segundo a defesa, porque havia uma ação trabalhista no valor de 600 mil contra o pai do Rugai, ou seja, contra a empresa do pai do Rugai, contra o Luiz Rugai. Então o que acontece? Você cria ali uma situação, ou seja, cria uma história. Né? Essa história pode ser verdadeira ou não. O que nós chamamos dentro de um processo, que você às vezes tem várias verdades, entre aspas, mas a verdade que se trabalha é a verdade do processo, é aquela que foi coletada durante as investigações. Mas você tem muitas vezes uma verdade que ela não vem para o processo. Né? A verdade, às vezes, ela fica escondida. Mas isso é considerado no processo? Não é considerado. Não é considerado. O que é considerado dentro de um processo é aquilo que está dentro do próprio processo. Por exemplo, a acusação e a defesa não pode fazer testemunho, não pode trazer uma versão diferente do que efetivamente se encontra no processo. Então, a defesa trazendo esse outro tipo de verdade, pode requerir uma investigação a respeito? Não, ela traz fragmento. Ela, na verdade, diz que efetivamente o delegado não investigou de forma correta. O objetivo da defesa é exatamente, tinha mais essa linha de investigação e não foi feita. Tinha mais essa linha de investigação, que é o tráfico, a ligação com o tráfico de entorpecente internacional, não foi feita. Tem essa outra aqui, que era o assistente, que também não foi feita. Então, o que acontece? A defesa, ela coloca efetivamente alguma coisa que deveria ter sido feita e não foi feito, segundo a defesa. Tá? Porque a gente não conhece as 5 mil páginas do processo. Eu digo, nós conhecemos superficialmente o processo. Né? Então, o que nos é divulgado. Exatamente. Então, essa é a linha da defesa, ou seja, a desconstrução de uma acusação. Entretanto, segundo o Ministério Público, existe prova suficiente. Aí vem a questão da perícia, que é algo mais contundente, que é algo que permanece no processo, é prova documental que se transforma, a cena do crime transforma em fotografias, se transforma em perícia, se transforma pessoa investida na função pública, que são os peritos profissionais que vão lá e constroem uma perícia. Entretanto, o que acontece? Aí você percebe que existe um erro na perícia. Ao invés de colocar o pé esquerdo, ao invés de colocar o pé direito, colocou o pé esquerdo. Ou seja, então há uma inversão, aí não encaixa o pé, né? Ou seja, porque ele teria arrombado a porta com o pé direita, e na hora da perícia, porque a imagem se inverte. Quando você houve a inversão da imagem, o perito vai lá e coloca o pé esquerdo. Entendeu? Então, aí tem mais um tipo de prova, que é a pericial, que também está comprometida. Entendeu? Então, o que acontece? Aí você tem provas da declaração do próprio acusado. Né? Então essa declaração é a versão dele. É a versão. E aí, segundo a Constituição, ele pode não só mentir, como ele também pode se calar. Ele não tem obrigação de produzir prova contra si próprio. Né? Então, essa é a situação. O que nós temos hoje é o seguinte: estão em debates. Neste momento, a acusação está apresentando os elementos que comprovam a autoria delitiva, que foi ele que teria matado. A defesa, por sua vez, é 1h30. A defesa vai lá e também apresenta toda a argumentação que foi trabalhada nesses 4 dias, né? E aí o que acontece? O jurado se reúne, aí tem mais 1 hora de réplica e tréplica. Uma sala reservada. Aí depois disso, o juiz pergunta para os jurados se eles estão aptos a proceder o julgamento. Se tiver um julgamento, levantar a mão e falar que eu tenho dúvida, o julgamento tem que ser dissolvido.
pode ser julgado. E aí vão para uma sala secreta e ali, através de uma cédula sim, uma cédula não, os jurados vão responder os quesitos, as perguntas. Se fulano de tal, no dia tal, teria desferido disparos contra fulano de tal. Se responder sim, está condenado. Se responder não, está absolvido. A expectativa é que a sentença seja proferida pelo juiz hoje. Saia hoje, exatamente. Outro assunto que chamou muito a atenção hoje, na verdade essa semana, o Brasil ele está acompanhando o caso da médica Virgínia Soares, que eles estão investigando. Ela coordenava a UTI do Hospital Evangélico em Curitiba. Ela foi indiciada por homicídio qualificado. São muitas as testemunhas, muitas as declarações. Que pé que está essa investigação, doutor? Bom, eu acho que o importante, mas é falar a respeito da eutanásia. A eutanásia, ela é contemplada em alguns países, ou seja, a permissão de desligar os aparelhos mediante a uma situação, um estado grave e irreversível de uma determinada pessoa. Grave e irreversível. Então o que acontece? Para você praticar a eutanásia, que não é o caso do Brasil, porque no Brasil não é permitida a eutanásia, mas em outros países é uma junta médica, né, que se reúne e que efetivamente vai lá e diz o seguinte: olha, é caso de desligar os aparelhos. Eu vou fazer uma comparação. O problema da morte cerebral. A pessoa que tem a morte cerebral, e aí o que o médico vai lá? E declara a morte, porque a morte se declara a partir do sistema, todo o sistema neurológico, ou seja, o cérebro para de funcionar, mas o coração continua batendo, daí por diante. Então até falamos a respeito aqui da questão da doação de órgãos, né, que a doação de órgãos só pode ser feita enquanto o coração estiver batendo. Teve um médico que inclusive falou. Então, isso é um tipo de eutanásia, só que é considerado morte a partir do momento que a pessoa tem a morte cerebral, entendeu? Em outras circunstâncias, a eutanásia é feita com o cérebro ainda funcionando, só que a pessoa tem um estado gravíssimo, e é irreversível o estado dela, não tem como voltar, né? Ela tem uma morte, ela tem na verdade uma vida vegetativa. A partir daí, uma junta médica se reúne, vai lá e fala: bom, é o caso de desligamento dos aparelhos. Então isso é uma eutanásia. Você tem uma eutanásia aqui no Brasil, mas ela é punida com uma pena menor, que é o homicídio privilegiado, que nós chamamos, né? Ou seja, a pessoa mata a outra em função por uma questão moral, né? Por uma situação irreversível. Mas o nosso código, que eu disse, não contempla, não isenta de pena. Ele impõe uma pena de 4 anos, que é o homicídio privilegiado, tá? Agora, neste caso aqui, pelo que a gente está construindo a história, pelo que nós estamos acompanhando na mídia, o que acontece é o seguinte, que a médica, ela havia um desdém, né? Ou seja, com os pacientes, não havia uma preocupação, né? E diz que o paciente melhora com atenção, ou seja, então a própria médica não dava uma atenção para os pacientes e usava alguma simbologia para dizer, por exemplo, SPP, né, que diz aqui, né, quase todo dia havia uma parada cardíaca. Quando acontecia essa parada cardíaca, se parar, parou. Ou seja, então não havia uma atenção especial em relação a isso. E essa investigação, ela foi sendo feita durante algum tempo, até que através de denúncia, né? Inclusive teve uma vítima, teve uma pessoa que estava na UTI, estava consciente e ouviu ela. Até tentou escrever, nós falamos no jornal para desligar os aparelhos, daí por diante. E tem outras testemunhas, como enfermeiros e outras pessoas que trabalhavam diretamente com ela, que efetivamente a forma do trato, da relação com os funcionários era bastante difícil, né? E aí com as vítimas, potencialmente vítimas, né, que eram as pessoas que se encontravam na UTI e que na visão dela, ela dava mais ou menos uma de Deus, entendeu? Esse pode, esse não pode, né? A impressão que nos dá pelo que a história é contada, né? Agora, o que vai ficar difícil de se provar é essas vítimas, as pessoas que foram vítimas de morte na UTI. Por quê? Porque, na verdade, quando há uma parada cardíaca, ou seja, é o testemunho do médico. O médico vai lá e assina, né, o atestado, praticamente o atestado
de óbito, né, a certidão de óbito, dizendo que a pessoa morreu em função, em decorrência de uma parada cardíaca, né? Então você não tem toda toda uma investigação pericial que possa efetivamente comprovar que essa pessoa teria morrido. Então a eutanásia, ela é uma conclusão, é algo subjetivo se ocorre dentro de uma UTI, é subjetivo, né? Aí obviamente vai depender de testemunhas, né? Aí vai fazer a diferença a testemunha. A perícia aqui neste caso já não é mais importante. Por quê? Porque na verdade vai sempre certificar de que a pessoa morreu de parada cardíaca ou qualquer outra consequência em função do estado, da gravidez do estado dela, né? Então, a questão da eutanásia é realmente algo extremamente subjetivo, principalmente quando se pratica dentro de UTI. Diferença da eutanásia, por exemplo, a pessoa vai lá e injeta um produto para liquidar, ou seja, eliminar a pessoa, matar a pessoa, porque no exame de necrópsia, no exame toxicológico, pode constatar qualquer tipo de medicação que foi aplicada, aonde, obviamente, se constata através de perícia de que aquela pessoa foi executada, ou seja, foi morta em função da medicação que foi aplicada nela, tá? Neste caso não, neste caso ela é simplesmente o desligamento do aparelho ou simplesmente a omissão de socorro na hora de uma parada cardíaca qualquer, né? Então essa é a situação dessa médica Virgínia Soares, né? Existe aqui testemunhos inclusive dizendo que ela entrava na UTI fumando cigarro, que foi ela usava inclusive um apito para chamar exatamente, os a assim. forma que a pessoa é o trato, né, da pessoa. Tamanco, O próprio hospital foi inclusive multado por ter encontrado dentro da UTI cinzeiros, bitucas de cigarro. Então mostra, isso foi aplicado inclusive essa multa pela vigilância sanitária. Então isso demonstra de que havia um desleixo, não havia uma preocupação com relação às vítimas. A polícia do Pará vai analisar mais essas denúncias gravíssimas contra a médica, feita na quinta-feira, e nós vamos ficar de olho como sempre. Doutor Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Por todo esse período que eu fiquei aqui, pela ajuda, e é uma honra trabalhar ao lado de quem entende tanto, um homem estudioso como o senhor. Olha, Muito obrigada. Obrigado pelos elogios, entretanto, eu acho que efetivamente a sua permanência durante todo esse período foi de fundamental importância, porque senão, obviamente, você não poderia me dar as deixas que eu precisava para poder fazer toda a colocação. Que bom, viu? Parabéns pelo seu trabalho e, obviamente, o sucesso vai continuar. Amém. Viu? Obrigada, doutor Eduardo. Um beijo, tá? Até uma Tchau. próxima. Tchau, tchau.